sempre celebra a data, vamos pensar assim, como sendo Páscoa, o que é? O ovinho de chocolate. Mas a gente sempre tenta trazer o sentido por detrás daquilo. O feriado, ele é uma lembrança. A Páscoa, ela tem um sentido se eu ganhar o ovo de chocolate. Agora, eu dar? Não, tem que ganhar primeiro. A palavra hebraica para Páscoa é passagem, passar por cima. Existe agora uma nova classe que é o evangélico não praticante. Então eles esperam esse filho de Davi para reunir e para restabelecer o reino. Percebe que muitas vezes existem líderes que não estão na função de líder, mas são respeitados pelos seus colegas e estão na mesma função, porque Jesus vem falar do reino de Deus implantado nos corações. Ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é o símbolo da Páscoa hoje para mim. Como que ele agiu? Como que ele viveu? Se eu olhar pela ótica de Cristo, eu não morri por mim, eu morri pelo outro. Ela perde um pouco a sua essência porque a gente tá sempre querendo receber. Porque você, se achar que consegue algo como isso, tá errado, cara. Não, é a vitória sobre aquilo que eu não consigo lutar. Ele tem uma relação tão tranquila que ele não precisa se preocupar com a aprovação. Você faz sem esperar e mesmo assim ainda recebe. A gente não quer te converter ao cristianismo no episódio. Toda a história mostra renúncia, por que eu não vou renunciar? Esse dom não vai te beneficiar. Esse dom vai beneficiar o outro. A carreira é resultado de um propósito. E esse Jesus gênio aí não é o Jesus Cristo, cara. Não é o Jesus da Páscoa. Taveira, seja muito bem-vindo ao quinto dia útil, rapaz. Eu me sinto até sem graça em falar seja muito bem-vindo, porque você é parte desse programa. Verdade. Pra quem não sabe, Taveira é o editor dos vídeos do Quinto Dia Útil. É o cara que monta as vinhetas. Não só isso, é o cara que trabalha com a gente, um monte de coisa dentro da carreira, produzindo esse audiovisual que a gente faz, Taveira. Que caminhada legal contigo, hein, cara? Que massa, mano. Espero que você goste também, né? Depois o cara eu gosto muito, eu me divirto muito. Eu falo que a carreira, trabalhar com a carreira, assim, e ter essa parceria com a carreira foi muito importante para minha vida pessoal e profissional também. E isso tem me ajudado muito, assim. Então, eu tô muito feliz de hoje poder estar não só atrás do computador editando, mas atrás da tela também. Então, fico muito feliz. Pô, que legal, cara. Alegria nossa de ter você aqui. Santo de casa não faz milagre. Você vê como as coisas são. Quem não imagina como esse episódio surgiu. Hoje a gente vai falar da Páscoa. Aí você deve estar falando, não acredito. Tipo, o que um podcast corporativo vai tratar? Mas aí é o que a gente vai desenrolar, né? Porque esse tema faz parte da cultura brasileira. Tem um feriado para isso aqui dentro. Mas o que realmente significa, né? O que isso se conecta com tantas coisas, né? E, curiosamente, a assessoria nossa, Taveira, e você sabe da história, falou assim, cara, vamos trazer então um teólogo, alguém para falar desse momento? Daí a gente fala, beleza, aí que a gente começa a pensar, não sei o quê. Aí o Taveira vem e fala assim, pode sair alguma coisa... Pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Dentro da equipe a gente tem um teólogo aí. Pô, dentro da equipe a gente tem um teólogo, cara. O cara tá aqui, bicho. Bora, não vamos. Então já era. Vamos lá, a gente vai gravar esse episódio. A gente tá no túnel do tempo. É exatamente uma quinta-feira antes da publicação, que vai ser agora semana que vem, mas você deve estar vindo hoje. Se você estiver no lançamento desse podcast, né? A Páscoa tá aí, né? A Páscoa tá aí. Nós estamos falando dia 14. 14. Isso aí, hoje é dia 14. Hoje é dia 14 de abril de 2022. Pô, então vamos lá, cara. Que legal. Taveira, conte um pouquinho quem é você, cara. Onde é que você caiu nesse mundo do audiovisual? O que é a tua vida? Por que você é um teólogo? Conte. Vamos lá. Eu sou um pastor. Eu me considero não só como título, né? Às vezes a gente, quando vai se identificar para as pessoas, a gente usa muito os nossos títulos para se identificar. Eu sou professor, eu sou não sei o quê, mas eu costumo falar mesmo que eu sou um pastor. Porque além de título, eu entendo que é uma vocação para minha vida, entendo que é um propósito para minha vida. Então, meu trabalho, meu propósito de vida, inclusive a gente viu muito isso no último episódio com o André, né, o André De Luca, sobre propósito de vida. E eu entendo muito que meu propósito de vida é ser um pastor. E aí já fica a primeira reflexão em relação a isso, né, porque a gente se intitula muitas vezes sobre as profissões e traz elas como sendo a gente, ou as nossas carreiras, e se a gente entendesse o propósito por detrás delas, a gente
validaria elas muito mais. Então, eu me considero um pastor, trabalho com jovens e adolescentes hoje, cuido de vidas, e caí nesse mundo do audiovisual porque é uma paixão mesmo, assim, eu gosto muito de filmar, de editar, de trabalhar com computador, e na igreja, desde de moleque, eu comecei já a fazer isso, sempre fiz isso, e me envolvo muito com esses projetos, e pude ver que também poderia me trazer um retorno de sustento financeiro para minha casa, para minha família, e também eu pude ver que eu poderia colaborar muito com muitas histórias, com muitas organizações, com muitas vidas, com muitas instituições, através desse talento, né, dessa capacidade que eu consegui desenvolver. E aí encontrei a carreira no meio do caminho, no meio desse percurso, encontrei o Emery, encontrei o pessoal todo, e hoje a gente está aí desenvolvendo esse trabalho de edição de vídeo, e também eu paralelo a isso, né, eu trabalho e desenvolvo essa parte teológica, pastoral na minha igreja, sendo ele um pastor conversando com a galera, batendo um papo, ministrando, pregando a palavra, isso pregando o evangelho. Qual que é a descrição de cargo de um pastor? O que você tem de atividade, meu amigo? Legal. A descrição de cargo de um pastor é muito engraçada, né? Inclusive, agora eu recebi uma mensagem de uma colaboradora que trabalha com a gente lá na igreja, né? Ela falou, tu vai voltar para a igreja agora à tarde? Aí eu falei, não, hoje à tarde eu tenho um compromisso que eu marquei de gravar um podcast. E aí, isso já é uma referência de que o pastor, ele não, na nossa igreja, na nossa instituição, né? Ele não tem uma carga horária, ele não tem um ponto, ele tem uma função. E essa função, ela não se dissocia depois das 18 horas. Né? Acabou o expediente, eu não sou mais um pastor. Sabe? Aquele cara que, tipo, eu sou, sei lá, contador, trabalho no escritório, eu sou secretário. Acabou o horário, eu não sou mais isso. Eu sou o que... Eu não. Acabou meu horário de estar lá, eu estou em casa sendo pastor. Então, não tem uma questão de horário. Começa por aí, né? Depois nossa função, a minha função hoje é ser responsável por toda a parte de aconselhamento, liderança e pastoreio de jovens e adolescentes. Então, eu sou um pastor que organizo toda a parte funcional da igreja na área de jovens e adolescentes, tá? É uma parte mais organizacional e estrutural, e sou um cara também que auxilio nas demandas da vida desses jovens e adolescentes. Então, eu ensino a eles sobre a palavra, sobre aquilo que a Bíblia nos ensina, nos capacita, eu compartilho isso com eles e também sirvo a eles, né? Estou à disposição sempre que precisar. E aí a gente teria várias histórias aí de exemplos. Joga videogame com os... Jogo videogame. Falei, streama jogo com os caras. O que você joga? LOL? Outra paixão, porque aí, por causa das câmeras, por causa da comunicação, eu sou um cara que gosta de me comunicar, né, que gosta de me comunicar. E na pandemia, eu decidi abrir uma live, uma stream na Twitch TV. E lá eu streamo, por causa do contato que eu tinha com os adolescentes de jogar jogos. Aí a gente joga LOL, joga Fortnite. Agora a gente tá jogando bastante Fortnite. Joga outros joguinhos ali para interagir. É uma maneira de eu me interagir junto com o pessoal, assim, de eu estar sempre antenado, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho cara aí e gosto de ser jovem, mas tô ficando um pouco mais para frente, assim. Então... a gente precisa estar sempre antenado. E eu tô lá conversando com a molecada de 12, 13, 15, 16 anos na internet, nas redes sociais, é muito bacana isso também. Então eu sou um cara, e além de tudo eu gosto de jogar, né? Eu gosto de jogar jogo online. Não tá nem se esforçando, filho da mãe, não é? Não tô nem me esforçando. E tem vezes que eu tô até jogando sem estar online, né? Eu jogo sozinho ali, com um amigo ou com outro. E inclusive, é legal em relação a essa função, porque muitas vezes... eu entro para jogar online, entro numa sala assim com um colega que vai jogar comigo, e enquanto a gente está jogando um joguinho, enquanto a gente está ali matando os inimigos, a gente está conversando. O cara fala sobre o namoro, o cara fala sobre os relacionamentos, isso é muito bacana, assim. Por isso que eu falo que a descrição de cargos de um pastor, ela não se resume ali a um quadradinho com funções a desempenhar lá dentro da instituição. Pode crer. Isso é muito legal você falar, porque... eu acho que eu tô falando de mundo institucional, quando ele trava um cargo em algumas coisas, é o que a gente tem sentido e visto, sabe? Você perde muito da dinâmica. Então, quando a gente pensa nos métodos ágeis que a gente fala pra caramba, o que você tem ali? Pô, você tem um papel de senioridade que pode ser diverso, né? Um especialista, por exemplo, os americanos chamam de engineering.
É difícil você falar pro cara hoje um engenheiro, porque no Brasil chamou de engenheiro, ele já entra dentro de uma categoria específica de valor. Sim. Então, é o especialista. Então, você tem os níveis de maturidade e, cara, dentro desses níveis de maturidade, você atua em diversos papéis. Então, se eu estivesse redigindo agora aqui, fosse, deixa eu tentar escrever uma descrição de cargo de um pastor. Fica o desafio aí pra gente também pensar na mas carreira. Aí seria engraçado, porque eu diria, o cara tem que streamar jogo na Twitch. Daí os caras falam, onde eu achei outro maluco assim? Não, cara, não tem, né, cara? Exatamente. Então, eu acho isso muito legal. Inclusive, esse mundo dos jogos, tem um cara que trabalha com a gente na carreira, o Bruno. Brunão, aquele abraço pra você, cara. Mas ele também, cara, curte pra caramba disso aí. De tempos... Tem uma galera muito fora, você sabe, né? Uns caras de São Paulo, Distrito Federal e tal. Aí eles vêm pra cá e a gente começa a trocar ideia e fala, mano, esse mundo dos jogos é absurdo, né? E os caras, é um negócio que faz uma grana maluca, né? Você tem uma galera... É um mercado, cara. Nossa, cara. O João me disse o João Resch aqui da nossa carreira, ele disse que esse mercado ele já ultrapassou, o mercado de jogos já é maior que o mercado de séries e a mídia, de filmes, etc, né? E seriados, né? Tanto que os seriados, eles estão, como é que se fala? Essas empresas responsáveis por isso, eles estão importando as lores. Lore é a história do jogo, né? Uhum. Então, o League of Legends, o LoL, ele tem bastante isso, tem uma lore. Cada personagem do joguinho, ele tem uma história por detrás. E aí a Netflix agora lançou uma série chamada Arcane, que conta a história dos personagens. E a série foi top 1, assim, ó. Pode crer. Eu fico arrepiado só de falar, porque é vibrante, assim, é muito louco. E você trafega nesses mundos, cara. A gente falou de metaverso aqui numa das conversas, e é um pouco disso, porque, cara, isso é um mundo à parte, cara. Né? E tanto é que assistir a série conhecendo o que você... não é conhecendo, é vivendo esse mundo desses jogos, te dá um sabor diferente para a coisa. E é legal esse trânsito, né, que você faz de mídias, cara. E para mim, a função como pastor, isso é bacana porque eu chego lá na igreja e aí, às vezes, o papo não desenrola, né? É difícil falar sobre problemas familiares com adolescente que você não tem intimidade. Mas aí, se eu falar sobre um joguinho, e se eu falar sobre o personagem, se eu falar sobre o que eu vi na série, e se eu ali no meio da conversa aplico uma lição, cara, você viu como essa adolescente na série lá sofreu por causa do relacionamento com o pai? Cara, pronto. Ganhei a confiança, ganhei a liberdade e isso me abriu uma porta. Então, eu sou um cara que eu gosto muito de ver as possibilidades no que eu estou inserido, de como eu posso trazer isso para dentro da minha vida pastoral, sabe? Filmes, séries, jogos, sei lá, se eu tivesse mais tempo, se eu me organizasse melhor em relação a isso, eu poderia produzir um conteúdo muito bacana relacionado a isso, só para servir essa galera, assim, sabe? E é um sonho, né? Um dia aí a gente vai chegar lá. Que top, cara. E vai ser pai também, né, cara? Vou ser pai, isso é muito importante. A gente está numa fase de transição muito legal na vida. Tudo agora é para a Aurora, né? Nossa filhinha que está nascendo aí, a Fran, minha esposa, tá de sexto para o 7º mês. E a gente tá aí nessa expectativa. Para mim já podia chegar, cara, porque a gente já conseguiu montar o quartinho, já temos as fraldinhas, já temos as roupinhas. Agora fica a ansiedade, né? Aquela agonia de esperar crescer, esperar desenvolver o tempinho que falta para trocar uma ideia contigo, para trazer uns problemas. Até aparecer uns caras aí, né, bicho? Inclusive, esses dias calma aí, vamos lá. Inclusive, esses dias eu comprei um livro chamado Pai de Menina, do Marcos Mion. Tava passando no aeroporto assim, comprei o livro. Na correria, tá? Falei, vou levar um livro pra Fran e um livro pra mim, né? Paternidade, vamos ler algumas coisas, vamos ler diversas coisas. E aí comprei esse livro, Pai de Menina, e eu parei assim, quando no avião eu olhei a capa do livro, aí que eu parei pra olhar a capa do livro. Tava escrito assim, o livro pra você ler junto com a sua filha. Falei, caraca, vou ter que esperar a menina fazer pelo menos uns 5, 6 anos pra gente começar a ler esse livro. Cara, que top, velho. Aí tá lá, na estante, lacradinho. Eu falo, filha, quando tu nasceu, o pai comprou esse livro, eu esperei você crescer, entender, pra gente abrir e ler o livro junto. Tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Cara, olha aqui. O C.S. Lewis tem uma série lá, As Crônicas de Nárnia, que, filme já virou filme e tal, né? Sim. Mas, cara, foram 70 anos que ele escreveu isso, bicho. É tempo, cara. E é legal que As Crônicas de Nárnia é um livro perfeito, assim, pra você ler com seus filhos pequenos, né? Isso. Esse aí já tá na lista, sem dúvida. Sem dúvida. Você sabe Crônicas de Nárnia já tá. É muito top isso, porque a gente vai falar de Páscoa e As Crônicas de Nárnia, do Aslan a todo personagem que existe ali,
é uma parada muito assim, né? É o preparo. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui, ó, relacionada ao Crônica de Nárnia e relacionada à Páscoa, que é aquela mesa de pedra quebrada. Que top, cara. Não dá pra ver. Bota, vai lá, fica em pé, mostra a câmera aí. Ó, se você tiver só no... Olha aqui. Ah, é a mesa de pedra, pode crer. Que louco, cara. Eu tatuei porque tem um significado e, de novo, é uma oportunidade que eu tenho como cristão de falar da Páscoa e do Cordeiro Pascal, né? Que a gente perde um pouco hoje essa referência devido à realidade que a gente vive hoje da Páscoa, digamos... É outra coisa. Pós-cristianismo, eu acho, a gente pode pensar assim, né? Pós-modernidade, esse mundo dos feriados aí. Uhum. E aí que tá, né? Você viu, a gente tava falando da tua menina, da Aurora, que tá por vir. Aliás, mano, você ia pros Estados Unidos comigo, hein? Eu ia, cara. Pensa no meu coração, tá? Filha da mãe. Eu ia trazer umas roupinhas pra ela lá e tudo, mas não vai dar, cara. Minha filha tá pra vir aí, é complicado. Ó, a gente vai fazer uma semana de remuneração, vai ser bem, bem legal, em maio, então... Mas eu vou estar, né, de forma presente, editando tudo e compartilhando pra vocês postarem tudo isso aí, vai ser muito louco. É verdade. Então, cara, aí, ó, você vê que doido, você é um parceiraço, um amigo, e a gente vai falar sobre Páscoa. Por que surgiu essa parada aqui, né? Porque... esse é um feriado que o brasileiro, na grande maioria, é cristão, né? E na sua grande maioria, os católicos, né? Acho que... Você tem números aí, Taveira? Cara, o último dado que a gente tem, eu até separei aqui pra gente, a gente hoje, no Brasil, a gente tem a média 81% da população se diz cristã, no termo geral. E aí, entre católicos e evangélicos, a gente tem um número de 50% católicos e 31% evangélicos. E aí, evangélico, ele abarca uma galera, desde os tradicionais, como presbiteriano, batista, assembleiano, até os neopentecostais, que é uma outra classe mais recente dos anos... 1970 para cá. E desses 60 na verdade, desses 50% católicos é católico romano, né? Porque também tem outras vertentes. Isso, é católico também, romano, né? E tem o ortodoxo, né? Que é a galera mais da Europa ocidental ali, Rússia, aquela região... Oriental, Europa Oriental. Isso. A Rússia, aquela galera ali mais gelada, né? Pode crer. Então, assim, esse é um feriado que... faz parte da cultura, que tem muita empresa que às vezes se utiliza disso, né, para fazer ali seus comunicados, presentear, etc. E a nossa assessoria trouxe essa questão. Falou, por que a gente não falaria num episódio desse tema, né? E eu falei, pô, legal, vai ser... Eu acho que é um tema sensacional, até porque... É um tema muito... Vale. Eu posso falar? Pode. Tá, é um tema muito, muito legal, porque assim, a nossa igreja, inclusive, nesse dilema de feriado, de Páscoa, a nossa igreja ela tem um projeto social que se chama SET, que é dentre eles, a gente tem uma creche para 180 crianças ali. Todo dia elas são atendidas. Que maneiro e esse essa projeto. nossa creche, ela é sensacional, depois compartilho aí junto Aliás, com vocês. Onde é? Conta, é São José, é o continente. São José, né? A gente fala aqui Floripa, mas na real é na cidade de São José, que fica a área continental, aqui bem na beira da praia, aqui mesmo, na costa. E fica no bairro de Barreiros. Já vou até falar o Instagram pra galera seguir aí, então, @7_IBB, que é o projeto social. E esse projeto a gente tem a creche. E por que eu tô falando da creche especificamente? Porque ali a gente tem crianças da comunidade, a gente tem um convênio com a prefeitura da cidade. E vocês sabem que um convênio com a prefeitura, ele exige uma laicidade, né? Nós temos que ser laicos em relação à doutrina ou à pregação de uma religião para ensino, para educação. E como lidar, então, sendo que nós somos uma instituição cristã, que desenvolvemos um projeto de apoio à comunidade, como que eu vou manter um princípio cristão sem perder ou sem ferir a cultura popular, mas também sem deixar com que a cultura popular ofusque esse princípio que é tão importante para mim como pessoa, como cristão e como igreja. Né? E aí é um desafio, assim como você falou, a empresa, como é que a gente faz? A gente vai dar um chocolatinho, a gente vai mandar uma fotinho de um coelhinho, ou a gente vai falar ali de alguma coisa mais profunda, e o dilema lá com as crianças é o mesmo. Então é muito legal a gente pensar. E a gente tem uma prática muito bacana que a gente sempre celebra
a data, vamos pensar assim, como sendo Páscoa, o que é? O ovinho de chocolate. Legal, a gente não menospreza isso e não despreza isso, mas a gente sempre tenta trazer o sentido por detrás daquilo. Né? E eu acho muito importante lá a gente fazer isso, sem obrigar ninguém a seguir ou a praticar isso, mas mostrando o que serve. Eu acho que é isso que a gente talvez vai fazer um pouco aqui nessa conversa. Sim. Também. Eu acho que o princípio é esse, cara, porque assim como todo feriado, e a gente tem uma coisa um pouco assim, né? O feriado ele foi banalizado em todos os aspectos, não só esse. Mas a gente vai ter um feriado dia 21 agora de abril. É outro feriado. Tipo, você vai lá, você descansa em casa e fala, beleza, bicho, não vou trabalhar, pô. O que é que a gente tá, de certa forma, relembrando, já que tem uma data para aquilo, né? Qual é o significado, né? Cara, eu vou entrar numa profundidade um pouco mais bíblica para a gente entrar no conceito da Páscoa, para entender bem essa questão. A história da Páscoa, né? Tu conhece como cristão, mas é legal a gente compartilhar isso para as outras pessoas também. Onde começa? Ela começa no livro de Êxodo. Na verdade, ela é relatada no livro de Êxodo, mas começa na história da libertação do povo de Israel, o povo de Deus, o povo hebreu do Egito. O povo chegou lá por diversas circunstâncias e lá ele foi escravizado no período bíblico. Então, Deus levanta Moisés para libertar esse povo. E a Páscoa ela surge no momento onde Moisés está operando diversos sinais e milagres para que o faraó, então, pudesse liberar o povo, crendo que esse Deus dos hebreus, ele existe, e deixar esse povo sair finalmente. E a última praga, né, esses milagres, eles são meio que pragas que acontecem contra o Egito. E o último milagre, a última maravilha, vamos dizer assim, é o anjo da morte que a gente fala, que o texto fala, que Deus então fala para o povo, ele explica para Moisés e fala assim, pessoal, é o seguinte, todos vocês hebreus, vocês vão pegar um cordeiro aí de vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão derramar o sangue do cordeiro numa bacia e vocês vão pintar os umbrais da porta, ou a forra, né, a parte do contorno, a batente da porta, e vocês vão passar o sangue do cordeiro ali. Porque quando o anjo de Deus passar, ele não vai ceifar ou matar os primogênitos do povo de Deus, ele vai só atingir os egípcios. E a Páscoa significa isso. A palavra hebraica para Páscoa é passagem, passar por cima. Né? Então ele deu um pulo, ou seja, basicamente o anjo viu aquilo ali e ele passou por cima, ele evitou, ele não entrou ali, ele não atingiu ali. Essa é a primeira menção da Páscoa. E a partir daí, então, dessa libertação do povo, e logo em seguida o faraó, então, destruído e irresistente, mas ele permite, ele fala, olha, vai embora, leva esse teu Deus daqui, leva esse povo daqui, e aí o povo, então, é libertado do Egito. E Deus define, e aí interessante a primeira reflexão, Deus define para o povo, fala assim, a partir de agora, toda a data tal, nessa data, nesses dias, vocês vão ter umas práticas, e isso está tudo relatado no livro de Êxodo, vocês vão fazer exatamente o que aconteceu aqui, como um memorial, como uma lembrança. E aí, é o que tu falou, a gente esquece um pouco da importância do feriado, que é um memorial. O feriado, ele é uma lembrança. Né? E eu acho isso interessante. Por dia 21, o que é dia 21? Tiradentes, tá? O que é isso? É um feriado para eu ficar em casa. E aí a gente esquece de quem foi Tiradentes e do o porquê que tá tendo esse feriado. Né? Enfim, então, esse é o início da Páscoa. Né? E aí, com isso, a gente já traz bastante lição pra gente, assim, pra vida mesmo, né? Que existe um momento de transição, existe um momento de passagem, existe um momento de reflexão e Deus permite ao povo e obriga e direciona o povo para um tempo de falar assim, olha, para vocês aí e reflitam sobre o que aconteceu. E é legal, se a gente pensar mais ainda profundamente no contexto, era um contexto completamente oral, o povo hebreu não era um povo de escrita, e aí em Êxodo ali, o texto fala o seguinte, quando os filhos de vocês perguntarem por que vocês estão celebrando a Páscoa, vocês vão dizer, a gente está fazendo isso para lembrar o dia que o Cordeiro foi morto lá
no Egito, e esse cordeiro, então, derramou pelo sangue dele, a gente foi liberto do Egito. O anjo passou e nos libertou do Egito. Então é muito legal isso, que aí era passado o feriado, a celebração, era passada de geração em geração por meio da prática. Então, para que a gente está parando aqui para refletir? Não, filho, olha só, isso aqui, há 300 anos atrás, nosso povo foi liberto. E aí, assim, eles iam passando de geração em geração. E é curioso isso, porque, de certa forma, a Disney já fez muitos filmes assim, né? Quando você assiste As 10 Pragas, aí tem novela. Os caras até piada às vezes falam, pô, vou dar um spoiler aqui do que vai acontecer no capítulo, não sei o que é. Isso, porque quem conhece a Bíblia já sabe todos os resultados da novela, né? É muito engraçado. Então, é uma história muito doida, porque o judaísmo tá pautado aí, porque essa é uma celebração judaica, né? Porque se você parar pra pensar, é esse povo lá que Deus separa um homem lá que chama Abrão, e depois ele chama Abraão, aí vem o Isaac, vem Jacó. Isso. Aí de Jacó vem essa galera toda aqui, José, um dos filhos que tem o filme José, famoso. O príncipe do Egito, né? Famosíssimo. Que é aí depois que os caras vão pro Egito. Que é o príncipe do Egito. Exatamente, isso. Que é aí que os caras chegam no Egito. Quer dizer, eles saem da terra deles, saem da terra lá de Jacó, vêm pro Egito por conta de uma situação, passam 300 anos ali. E aí começa a situação de escravidão e tal. E vem esse libertador e acontece isso que se chama Páscoa. Taveira, não tem um momento que assim, depois desse momento o povo vai vagar no deserto, passa, né, eles chegam na portinha da terra ali, Caleb e Josué, né, falam, vamos pra cima, não vamos, 40 anos naquele negócio. Eles não deixam de celebrar isso, não é Davi que restitui, é Davi, quem é que restitui um pouco dessa celebração? Porque eles tinham esquecido disso, não tinha? Isso, não... Ali não houve um esquecimento. Houve um esquecimento no período de reis. Quando vem Saul ali. Depois que o povo chegou, se instituiu na terra, eles continuaram as práticas. No deserto, eles faziam a prática em movimento. Eles faziam na tenda, no tabernáculo e tal. Aí chega o rei Saul, né? A prática continua. Chega o rei Davi, a prática continua. Chega o rei Salomão, a prática é instituída no templo agora. Porque Salomão, então, constrói o templo, que é onde Deus define que a partir de agora deve ser feito. Os sacrifícios, que é para lembrar. Isso, todo o holocausto, tudo isso lá como povo, né? Como comunidade. Só que depois de Salomão, o reino ele se divide, fica parte no sul e parte no norte. E aí os reis de Israel, eles começam a se corromper com reis pagãos. Eles começam a se envolver com outras divindades por causa dos povos vizinhos. E aí, em alguns momentos, eles banalizam isso, eles cancelam essa prática, e aí o rei Ezequias, ele retorna e fala, não, vamos voltar, e vai ser assim, não vai mais ser do jeito que vocês achavam que deveria ser feito, e tem que ser feito em Jerusalém e tal. E aí ele restitui, reestrutura toda a parte... organizacional mesmo da função, né? Vamos lá, todo mundo tem que viajar até Jerusalém, por isso que a peregrinação, por isso que todo mundo tinha que ir até a cidade, porque lá estava o templo, lá era feito, então, o sacrifício pascual. E a Páscoa, ela é uma festa, originalmente, como tu falou, judaica. Né? E aí, ela se torna, então, essa parada global que a gente vê, porque depois o cristianismo ele se torna através de Constantino ali, ele se torna a religião oficial do Império, e aí houve então uma difusão, entre aspas, né, do cristianismo. Eu gosto de falar que ele perdeu intensidade e ganhou, ele pulverizou, massa, sabe? Ele escalou, pulverizou, né, mas ele escalou, mas ele ficou fraco. Ele ficou ralo, sabe? Era um suco ali, um pacotinho para fazer 1 litrinho de suco, jogaram numa bombona de 20 litros. Então ficou muito ralo, né? Aí surge a Reforma Protestante, e aí a reforma protestante, século XVI, 1817. E aí Lutero... 1500. Então, 1800, tô maluco, pô, 1517, é verdade. E aí Lutero, então, ele prega lá as teses, tal, aquela questão toda. E aí surge a lenda da Páscoa, né? Nesse período aí, surge a lenda da Páscoa. Eu dei uma pesquisada também. Confesso que eu não sou especialista na lenda da Páscoa. Eu leio bastante sobre a Páscoa verdadeira. E aí a lenda da Páscoa, então, é uma poesia germânica do século XIX. Dizia que tinha um coelho que tinha uma relação com uma deusa de fertilidade lá daquela época. E aí ele começa
a distribuir ovos para as crianças lá. E os irmãos Grimm, que é aqueles irmãos que fazem vários contos germânicos, tem até um seriado lá, né, bem antigo, né, sobre esses caras. Aí, beleza, eles difundem muito isso através da sua poesia, e isso vira uma febre, assim. Tipo Papai Noel mesmo. E aí se torna muito comum para a América depois, quando esses imigrantes aí germânicos, eles chegam nos Estados Unidos, enfim, aí, aí globalizou. E aí a Páscoa virou essa questão do coelhinho, assim, né? E do chocolate. Então esse rolê muito longo aqui, muito doido. Esse rolê muito longo pra gente falar do que realmente foi o marco desse negócio, né? E aí, cara, que entra pra mim o ponto mais importante, que é o momento que Jesus, então, ali no século 100, vamos dizer assim, na primeira época, no primeiro período do ano ali, né, no momento que ele viveu na Terra, ele reforma, vamos dizer assim, ele substitui a festa judaica, e para o cristão ela tem um sentido muito diferente. Muito diferente. Não no propósito da festa, não no propósito da Páscoa em si, mas no sentido dela, porque ela deixa de ser um memorial do cordeiro, que era um animal morto lá pelos próprios homens para celebrar uma mensagem, uma coisa que aconteceu na vida deles, e passa a ser uma ação de renúncia de Deus, de Cristo, através do sacrifício dele, e aí ele agora é o cordeiro. Ele assume o papel de sacrifício, né? Então, eu tenho um comparativo, e aí Jesus, então, ele compartilha isso para os seus discípulos, e ele fala, olha, agora eu estou instituindo para vocês a ceia, né? E aí a gente, como cristão, conhece bem essa questão, porque a ceia é o quê? A ceia, se você perceber, Jesus, ele ceia com seus discípulos antes da Páscoa, na quinta-feira à noite. Sexta-feira ele é preso, quinta-feira à noite ele está com os discípulos lá e ele fala, olha, todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês vão fazer isso em memória de mim agora. Então Jesus já estava falando, ó, eu vou ser o cordeiro, eu vou ser imolado, o meu sangue que vai trazer a libertação. Então, se tu for fazer um paralelo entre os dois, eu estou falando de uma forma bem como uma conversa com um cristão mesmo, entendendo que as pessoas vão Mas eu vou te fazer umas perguntas. Isso, aí a gente vai conversando melhor sobre isso depois. Mas existe um paralelo muito legal entre o Velho Testamento e o Novo Testamento em relação a isso. Porque no Velho Testamento, então, o cordeiro ele passa para libertar o povo do Egito. No Novo Testamento, é Cristo quem passa para nos libertar da morte eterna. Como cristãos, a gente entende isso muito claro. No Velho Testamento, o povo ele celebra para relembrar o livramento. E no Novo Testamento, a gente celebra porque Cristo já nos deu essa libertação, e a gente faz isso agora em memória dele. Então, é mais um motivo para o cristão ter uma noção clara de que essa data de Páscoa é uma data de relembrar em memória do que Cristo fez e não mais do cordeiro lá. Sim. Hoje eu não celebro uma festa judaica com todos os costumes judaicos, né? Porque Cristo já cancelou, já substituiu isso para mim, como cristão convertido. Né? Então, esse é um paralelo muito bacana. Assim. Tem uns paralelos que eu quero que você faça. Eu estava conversando, parênteses aqui, eu estava conversando com o Hélio Zilberstein, o Hélio que esteve com a gente num episódio muito legal aqui, né, já desse ano, dessa temporada, pra gente falar de salários e tal, mas o Hélio é um judeu. E um dia nós fomos almoçar juntos, estava na Páscoa judaica, e tem um restaurante super gostoso de peixe aqui, e aí o professor, a gente falou, cara, isso aqui, eu tô na Páscoa judaica, então ele não podia beber nada fermentado, e ele também não podia comer uma série de alimentos. Por exemplo, o peixinho empanado que a gente come, não pode comer ali, porque tem a farinha, né? Tem todo... Daí ele falou assim, não, então tinha que ser um grelhado com salada, foi super legal isso, mas ele estava na Páscoa judaica. E aí, por que é que vocês, judeus, não sacrificam mais os animais na Páscoa para relembrar? E aí ele traz exatamente, o ritual de sacrifício dos animais era feito no templo. Não era mais feito fora. Tempo. Exatamente. Então, o templo é destruído. E agora tem... Nossa, se a gente for viajar na história, que essa história é maravilhosa de entender aqui, o que é que foi construído naquele lugar. É uma parada muito louca depois. Então, não existe mais esse ritual na forma de sacrifício, mas ela é relembrada pelos judeus, né? Isso. Mas vamos voltar nesses paralelos, porque... Existe uma parada, assim, na leitura bíblica, qualquer um, sendo você um cristão ou não, mas se você pegar para ler esse livro,
Do ponto de vista que você quiser, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de entendimento de uma religião, Deus na criação, e quando a gente vai olhar as cartas paulinas, ou quando a gente olha o que João escreve, é quase que antes de Deus criar qualquer coisa, ele já saberia que aconteceria isso. Do Deus se propor a dar a vida por a criatura dele. Né? Então, aí a gente começa, nesse contexto histórico, Taveira, você disse, quando Deus separa Abraão e dá um filho para ele, Isaac, já existiam os rituais de sacrifício, a gente pode ver isso lá com o Caim e o Abel, ele chega e fala assim, cara, eu quero esse teu filho. E aí quando é muito doido essa história, né? Que Abraão vai levando Isaac e é um silêncio, imagina um pai... Cara, 3 dias de viagem, eu preguei isso semana. São 3 dias de viagem, já sabendo do que tinha que acontecer. E o menino era adolescente, porque o menino interage com ele. Ele fala assim, pai, né, eu tô vendo aqui o cordeiro, tô vendo a lenha, tô vendo o fogo, tô vendo tudo. Cadê o cordeiro? É muito doido, cara. E ele fala, Deus vai preparar, né? E é um negócio muito doido, porque era um lance que ele sabia, ele estava disposto. Cara, então, o Jung escreve um pouco sobre isso, né? E outro que escreve é o Kierkegaard também. Ele fala um pouquinho que se você não entender esse contexto da fé, desse povo que Deus está separando, cara, esquece pra frente. Porque entende que a base da construção desse povo está num sacrifício. Os Arrais têm uma música legal, né, que eles chamam de Akedah, que é o paralelo exato. Porque quando ele sobe no Monte Moriá, lá com o garoto, aí ele chega e fala assim, é agora o sacrifício. E lá, Deus providencia um cordeiro também. Exato. A questão do sacrifício no Velho Testamento, ela está muito, ligada, e eu tento trazer tudo para a minha realidade, sabe? Como lendo esse texto, conhecendo a realidade, conhecendo a cultura e a história daquele momento, eu consigo aplicar isso na minha vida. Porque não adianta também eu ler, eu como cristão, né? Tô falando como cristão. Não adianta eu só ler aquilo ali e não aplicar, né? Inclusive, tem um podcast, um papo muito legal que o pastor Luiz Saião, um pastor muito inteligente aqui, um cara que eu admiro muito, eles falam sobre o Natal e é sensacional. Eles falando sobre o Natal, sobre as questões judaicas da época e tal. Mas voltando a essa questão do sacrifício, o primeiro sacrifício acontece no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva eles cometem o pecado, eles tropeçam, eles falham, eles se escondem de Deus, e a Bíblia fala, em Gênesis capítulo 3, que eles constroem roupas para si com folhas, né? E aí o texto, Deus fala, olha, onde é que vocês estão, né? Eles, não, a gente se escondeu de ti porque a gente viu que a gente estava nu, e Deus fala assim, vocês comeram do fruto que eu tinha falado para não comer e tal. E aí a Bíblia ali naquele momento relata que Deus, então, sacrifica um animal, pega da pele do animal e dá vestimenta para eles. E isso tem uma relação muito importante para o povo judeu na época, para o povo hebreu na época, que era o quê? Só Deus é capaz de prover. Só Deus é capaz de te dar o livramento correto, de te dar a vestimenta correta. E isso para minha vida hoje como cristão, confesso, isso para mim faz todo sentido, que eu não sou capaz de construir roupas que vão esconder o meu pecado, só Deus é capaz de fazer isso por mim. Então o sacrifício ele começa de lá já, né? E essa questão vem caminhando junto com a gente muito, assim. E, enfim, são muitas piras aí que a gente vai ficar viajando bastante aqui, que eu acho muito doido mesmo. Mas esse ponto eu acho incrível, cara, porque esse preparo todo, então você vem tratando um povo para entender esse negócio. E é incrível que Deus vai se revelando para esse povo, então ele vai tendo líderes, né? Você pega Moisés, que Abraão é o pai, né? Que ele é o pai Abraão. Isso depois Jesus vem rebater esse negócio de uma forma muito louca, que você vai acabar comentando, porque vai chegar no ponto até o final em que ele vai para a cruz. Então Moisés, um líder incrível. Aí eles vão montando a raiz, a gente chega lá. Já passamos por essas famílias todas, essas tribos, né? Jacó, ele tem os filhos dele, tem um rapazinho lá que chama Judá, que nessa história é uma das tribos que fala assim, menininho, é de você que vai sair, tribo. É daqui que vai sair o Messias. E aí os profetas vêm trabalhando essa ideia. Qual era a ideia, Taveira, que os judeus tinham desse Messias? Então, foi diferente do que aconteceu. Como é que eles esperavam isso? Muito bom.
Beleza, chegamos na época de Jesus. Império Romano, isso é história, né? A gente consegue ver isso em qualquer livro de história, na escola a gente aprende isso. No período de Jesus, Roma domina todo a região, todo o império, e ali vem aquela parte da Ásia Menor, aquela região de toda a ponta do Egito, Turquia, hoje, tudo o Império Romano. E aí, o judeu, então, ele tem a profecia e ainda ele tem o conhecimento de que Jesus, ou de que o Messias, de que o Filho de Deus viria da tribo de Judá como um libertador. Isso, os profetas eles falam muito isso no Velho Testamento, diversas vezes. E esse libertador, esse cara então viria para implantar o reino de Deus na Terra. Ou seja, para que a nação que uma vez foi muito forte no período de Abraão, de Isaac, do rei Davi, por isso que ele é chamado de filho de Davi, porque Davi foi um rei excepcional. E esse rei, então, ele unificou essas ele tribos unificou todas. tudo. Ele foi o cara, né? Ele trouxe muitas vitórias. A expansão territorial de Israel foi magnífica nesse período. E aí, após isso, é só decadência. Só decadência. O povo começa a pecar, né? A se afastar dos princípios, dos ensinos de Deus. Enfim. E aí, então, eles esperam esse filho de Davi para reunir e para restabelecer o reino. E aí Jesus aparece. Aparece um menino que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré. E esse menino, então, ele começa a falar em nome de ser filho de Deus. Ele começa a se intitular como alguém que fala com autoridade. Ele começa a receber essa autoridade das pessoas. As pessoas começam a perceber a autoridade nele. E aí a gente já puxa um spoiler aí sobre o perfil de um líder, né? Se a gente fosse discutir na nossa vida pessoal mesmo, qual é o perfil de um líder? É aquele cara que recebe a autoridade de uma outra ou aquele cara que constrói? Às vezes a gente trabalha com cargos, com descrições e com funções, percebe que muitas vezes existem líderes que não estão na função de líder, mas são respeitados pelos seus colegas e estão na mesma função. Uhum. Isso é natural. E Jesus, então, ele vai ganhando esse espaço. Ele assume de forma natural, é muito importante a gente perceber isso, de forma natural, e eu vou falar de forma bem superficial também, ele assume um papel, uma função de rabino, e aí ele começa, pela sua sabedoria, pela sua capacidade, ele então chama os discípulos, e os rapazes não têm problema nenhum em abandonar suas vidas para segui-lo, porque isso já vinha, como tu falou, desde a raiz da história do povo, alguém que fosse, né, ensinar tal, e eles queriam sempre ser ensinados. Aparece alguém que quer ensinar, o cara vai aceitar e vai seguir. Uhum. Então eles começam a seguir Jesus, os discípulos, né, que a gente conhece aí muito bem. Então Jesus começa a fazer esse trabalho, ele começa a difundir isso, só que ele tem práticas completamente absurdas. A raiz da religião judaica, né? Ele começa a, por exemplo, ter práticas de se alimentar, de fazer milagres no sábado. Ele se relaciona com os pecadores, com os impuros. Enfim, cara, Jesus ele começa então a mostrar o cristianismo. Conversa com mulheres em momentos que teoricamente fala assim, jamais você poderia se dirigir a uma mulher. Ele conversa com uma mulher sozinha e samaritana, que era uma parada assim completamente absurda para a classe religiosa da época, os fariseus, os saduceus. E esses caras, e aí eles começam a querer pregar peças em Jesus, e todo o evangelho é em cima dessa narrativa de Jesus apresentando o reino. E eles falam, não, esse reino não é o reino que a gente está esperando. Esse cara é um falso profeta. Porque Jesus vem falar do reino de Deus implantado nos corações das pessoas. Uhum. Ou seja, um reino espiritual, um reino novo, um reino que vai sobrepujar esse mundo. E os caras não entendem isso. Eles querem alguém que vá puxar uma espada, como Davi fez, vá desafiar Roma, vá, pelo poder de Deus, de uma forma sobrenatural, derrotar o Império Romano e expulsar Roma de lá. Uhum. Porque Roma, a característica romana era muito engraçada, porque Roma ela não destruía o povo, ela subjugava o povo, ela deixava o povo ter os seus costumes. Exato. Porém ela não ela limitava, ela falava, olha, vocês pagam impostos pra gente deixar vocês cultuarem o Deus de vocês, né? E aí surge esse complô onde os romanos então permitem que esse Jesus ele seja crucificado. E Jesus já sabe disso, como tu falou também,
na fé cristã, a gente tem plena consciência de que Deus sabe de todas as coisas, e Jesus ele vem, prepara esse terreno, porque era por meio desse sacrifício que ele anula o sacrifício da Páscoa, o antigo, e assume ele a função de cordeiro agora. E ele é a figura importante que vai resgatar o povo para esse reino que ainda há de vir, que nós, como cristãos, esperamos aí e vivemos ansiosos por ele. E é muito doido você está fazendo eu pensar aqui, trafegando historicamente nas coisas, porque nessas celebrações que eles se encontravam no templo, há um episódio em que Jesus ele tem um ataque. De que forma ele se expressou? Há muitas maneiras de entender, né? Porque ele vê o comércio dentro do templo, as pessoas fazendo grana com esse evento. Então, você vê a essência de um evento que é para relembrar aquele momento de libertação, né, de Israel, da escravidão. Você vê gente fazendo grana com animais que eram impróprios para aquele... Ele fala, cara, tá errado, na casa do meu pai, né? Então, aí ele já começa um combate. Fora o final dele, depois que ele diz, eu sou. Quando Abraão, né? Antes de Abraão, eu já sou, né? Então, como é que... Isso é um trabalho... E ele vai causando ódio, né? Ele vai causando ódio, o que ele não queria, e obviamente, mas as pessoas fazem isso por não entender aquilo que realmente era. Apesar de dizerem que conheciam a lei da forma que conheciam, mas, cara, vocês não estão entendendo essa revelação, Deus vivo aqui nesse momento, né? Então, é muito louco, porque a gente olha hoje com o olhar, o quadro pintado. A gente tem a obra pronta, né? O que a Escritura revela, a gente tem acesso a ela toda. Agora, quando a gente vê e vive o momento, se a gente entra na pele dos caras, como é que a gente viveria? Como é que a gente se sentiria? Nós, sendo os religiosos, né, tendo aqueles costumes na igreja, na prática, e aí vem um cara e fala, não, tá tudo errado, isso aqui... Né? Enfim, então é muito difícil de a gente entender. Porque é a mesma coisa tu olhar e falar assim, cara, como é que Pedro consegue negar Jesus? Como assim Pedro nega Jesus? Mas tu vê o momento da época, o cara ameaçado de morte, sem convicção, na dúvida, porque os discípulos também querem um Jesus que vai guerrear e libertar eles. Porque a revolta, ela faz parte do povo. Né? Antes de Jesus, surgiu, na época da revolta dos Macabeus, que é o período interbíblico, é isso, um grupo, uma facção religiosa do povo se reúne e quer derrotar o opressor, e aí isso meio que continua. De repente agora surge um novo cara falando disso, só que esse cara ele não levanta armas. Esse cara ele não incita isso. Esse cara ele trata com diálogo, com relações, com conversa. E aí ele muda muito assim, a perspectiva do sentido. E a Páscoa, ela traz essa reflexão, Emer, porque faz a gente pensar realmente no propósito dela em relação como foi o comportamento de Jesus agora. Se eu olhar para o comportamento de Jesus em relação à Páscoa, se eu olhar para o comportamento de Jesus e linkar ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é o símbolo da Páscoa hoje para mim. Como que ele agiu? Como que ele viveu? Sabe? E isso faz a gente repensar um pouquinho essa ideia do que é a Páscoa. Né? Por exemplo, algumas práticas dela. A Páscoa, ela sempre foi incentivada e foi direcionada por Deus para que fosse feita e celebrada em conjunto. Ou seja, eu preciso do próximo para celebrar. Lá no Êxodo, na história do Êxodo, quando Deus manda eles sacrificarem o cordeiro, o texto fala assim, olha, se o cordeiro que vocês sacrificarem é muito grande para a família de vocês e tem uma família que não tem, vocês vão dividir esse cordeiro com essa família. Vocês vão trazer essa família para casa de vocês. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e passar lá no umbral da porta deles também. Isso é muito louco, entendeu? Que é o senso de comunidade. E aí é uma parada que é onde a gente vai chegar com esse feriado, porque são coisas que são propósitos que mexem com pessoas. É o outro. Entende que nesse período não é sobre você, é sobre o outro, né? Deixa eu fazer um parênteses antes. Você ia fazer algum comentário? Não, pode falar, só tô me ajeitando aqui na cadeira. Sobre a questão de por que um cordeiro? Qual é a característica de um cordeiro
né, de tão usar assim, que ele foi um cordeiro. O que o cordeiro tem? Qual é a relação do cordeiro com a morte? Porque... Fale primeiro sobre isso. Não, pode falar. Não, fale isso porque depois eu vou colocar um detalhe. Olha, sinceramente, eu não sei os detalhes do porquê o cordeiro. O que eu sei, na verdade, é o fato de ele ser um animal completamente indefeso. Uhum. Né? Ele é indefeso, ele não tem... ele é inocente. Então, ele não tem como se defender, ele é um filhote, entre aspas, ele não tem armas de defesa, porque o animal não produziu nada ainda, não se desenvolveu ao ponto adulto para ele poder se defender. Então, assim, ele não tem como escapar, ele não tem como fugir, ele foi feito para isso, entendeu? Essa é a função dele, ser sacrificado. O cordeiro tem um lance de também não fazer um barulho, né? De ele se entregar, da morte ser um silêncio, né? Eu sinceramente não tô ligado nessa parada, assim. Muito bom saber também. Mas... Não, você sabe que é doido isso? Porque Jesus, então, nessa caminhada do que vai ser ele sendo o cordeiro, em nenhum momento ele parte para uma defesa no sentido de, cara, não façam isso que vocês estão errados. Inclusive ele silencia, né? Ele pede para que as pessoas não falem. Olha, não deixa eles falar, deixa eles brigar, deixa eles reclamar. Pode deixar. Vamos só virar, vamos sair. É muito doido isso. E é muito doido isso porque tem um livro que o Sócrates escreve, que Platão escreve, chama Apologia a Sócrates. É um discurso que ele tem porque Sócrates é condenado. Então, no campo da filosofia, as pessoas às vezes referem-se a Jesus como discípulo de Platão, porque na ideia do que vem do Sócrates também pelo seu estilo, né, o que ele queria transformação, e ele questionava o povo daquela época, e ele é condenado por isso, cara, por você falar assim, cara, mas o grande lance, se você lê Apologia a Sócrates, é que Jesus, quando ele está dito, você que é o rei dos judeus, o que ele diz para os caras? Ele diz, é você que está dizendo, né? Vocês que estão dizendo. Então, e aí, cara, você não vai sair em defesa de você, né? Então é um negócio muito doido, porque nessa construção isso se fazia necessário, essa transformação, né, do significado, né, cara? Porque isso é cada vez mais louco pro judeu da época entender, pro religioso da época. Como esse cara não vai se manifestar? Como esse cara não vai se defender? Como ele não vai... Ele precisa fazer isso. E os caras ficavam doidos, os discípulos ficavam doidos, os líderes religiosos ficavam doidos. Pilatos, que era o representante romano, ficou doido. Ele falou, cara, as pessoas estão te acusando, tu não vai falar nada? Ele falou, deixa quieto. É necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que essas coisas aconteçam. Entendeu? Ele tá seguindo mesmo o papel pelo qual ele veio cumprir, sabe? E isso é muito doido de saber, de que Jesus, ele, quando entende e quando ele mostra isso pra gente, na verdade, a gente consegue entender que toda a trajetória dele caminha para esse momento épico do seu sacrifício. E o texto fala em Filipenses, Paulo fala na carta de Filipenses que Jesus se oferece, ele desce do céu, ele que vem. Isaías 53, uma profecia, fala que ele se oferece, ele caminha em direção. Se tu vê o filme do Crônicas de Nárnia, tu vê que Aslan não é raptado na tenda pela bruxa. Ele se entrega a ela. Vai. Mano, eu começo a chorar só de falar nisso. Ele vai caminhando até a mesa de pedra e fala, tá aqui, vim oferecer para vocês. Sim. É doido demais isso. E essa construção, cara, de onde surgem algumas coisas para essa conversa aqui? Eu tô com um livro aqui, ó, que chama Resurrecting Easter. Esse livro chegou até mim ano passado, ele não tem em português, mas eu vi eu conheci até então eu não conhecia o Richard Horn, é um frade franciscano. E esse cara, ele mora nos Estados Unidos, ele é um cara incrível, assim, falando de espiritualidade, né? E o ponto que ele quer trazer, justamente que esse livro o encanta, e ele começa a falar muito, é que ele fala assim, diante dessa história toda que nós estamos contando aqui agora, por que é que o nosso Ocidente esqueceu dessa parada do tamanho que ela é? Mas o livro ele vai muito mais a fundo, ele não quer trabalhar o coelhinho, ele quer falar sobre... O Ocidente enxerga esse ato de uma forma muito individual.
e o Oriente enxerga de uma forma coletiva desse Jesus, que é esse cordeiro, que ele trabalha pelos outros, ele resgata os outros, ele está a serviço, não é uma parada tipo, eu sou um super-herói, sabe? Do tipo... Então, foi muito legal isso aqui e a oportunidade lá, a assessoria falou, cara, e se trabalhasse esse tema? Porque existe um problema histórico nisso tudo, né? Existe. Que se a gente entender, e eu vejo que a proposta do cristianismo, na verdade, é transformar a vida das pessoas, mas não cessar os problemas que existem, né? Então, a partir do momento que um sujeito olha para isso e fala, cara, esse Deus que morreu na cruz foi esse cordeiro, né? Da Páscoa que entregou a vida. Se ele transformar minha vida, não significa que eu deixo de fazer coisa errada, não significa... Mas significa que, puta, eu tenho que ser um líder melhor, eu tenho que ser um marido melhor. E aí é o seguinte, Emer, entra a grande questão... Hoje em dia, cara, o evangelho, o cristianismo, o evangélico, ele é normal. Ser eu costumo falar que existe uma... Eu costumo não, já existem até teses sobre isso e artigos científicos sobre isso, que o evangélico, existe agora uma nova classe que é o evangélico não praticante. De raiz evangélica, de princípios evangélicos, mas que não vive mais o evangelho. Então... houve, de novo, aquela pulverização. A gente vive aquele momento de lá da reforma, a mesma coisa, é uma pulverização disso. E aí a gente precisa, então, refletir sobre por que essa situação muda, assim. E a gente vê hoje nas igrejas o fato de que muitas delas, surgem, e o resultado é esse, elas surgem de uma promessa de melhora de vida para mim, de transformação de vida para mim, porque Jesus morreu por mim. Só que, cara, se eu olhar pela ótica de Cristo, eu não morri por mim, eu morri pelo outro. Se eu olhar pela ótica do outro, eu recebo. Se eu olhar pela ótica de quem dá, pela ótica de Jesus, eu dou, eu não recebo. E aí Jesus fala para os discípulos, ele fala, olha, vão lá e façam o mesmo que eu fiz. Então, o verdadeiro cristianismo, cara, que é hoje, por isso que ele é tão mal visto por outras classes, e por isso que ele é tão, muitas vezes, mal visto por algumas pessoas, é porque houve esse fake banalização, né? E isso surge dessa necessidade de que eu preciso ser restaurado, eu preciso estar bem. Então, a Páscoa, ela tem um sentido se eu ganhar o ovo de chocolate. Agora, eu dar... Não, tem que ganhar primeiro, entendeu? Então, a gente parte desse princípio. Pô, o que eu vou ganhar em troca? Por que eu vou me oferecer? Cara, tu vai se oferecer porque o maior presente que tu já tinha para receber, tu já recebeu, não te custou nada, o sangue derramado não foi teu, nem saiu do teu rebanho, foi Deus que ofereceu esse sangue, ou seja, não te custou literalmente nada, e a única coisa que ele fala é, faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. E aí, a máxima, e uma das coisas que a gente trabalha muito aqui na nossa igreja, é justamente a boa obra como resultado, não como fator primordial. A boa obra, ou seja, eu me colocar no lugar do outro como um resultado daquilo que já aconteceu comigo. E não como uma forma de obter de Deus alguma redenção, de obter de Deus algum presente porque eu estou sendo bonzinho. Sabe o filho? Tu tem filho já maiorzinho, tu sabe muito bem, olha pai, eu me comportei, vai rolar aquele passeio, aquele presente, e às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Olha Deus, eu me comportei, vai rolar aquela coleira, salvação. Aí Deus fala, filho, você já recebeu, viva agora, dê isso para as pessoas. Então, por isso que, no meu ponto de vista, a Páscoa, e eu creio que esse livro deve falar bastante nessa questão também, que ela perde um pouco a sua essência porque a gente está sempre querendo receber. A gente está com muita dificuldade de oferecer, de se colocar. E aí, cara, o episódio anterior, né, até coloca aqui em cima aí pra gente depois um cardzinho levando para lá, porque é muito bom. Pô, o cara abrir mão de uma carreira, formado uma carreira ITA, sensacional. ITA, o cara é piloto de avião, irmão. O cara é piloto de avião, engenheiro. Entendeu? Engenheiro. O cara
A descrição de cargo dele é muito alta, ele tá em poucos patamares. E o cara abre mão de tudo, velho, para levar a cesta básica pro Nordeste, e dali surgiu um projeto maravilhoso que é, entendeu? Sim. Então, isso é prova de que algo aconteceu com ele, assim, de que o outro tem sentido. Então, é muito doido. E aí eu tava pesquisando na Bíblia, Emerson, e quero compartilhar uma coisa com a gente aqui, que é um texto lá em João, capítulo 6, eu deixei anotadinho aqui para não esquecer, que é a história da multiplicação dos pães. Tu conhece muito bem a história da multiplicação dos pães. Só que um detalhe que eu não tinha percebido é que a multiplicação dos pães ela acontece na semana da Páscoa. O texto fala assim, ó, e era época de Páscoa e Jesus estava pregando para a multidão. E aí a multidão querendo ouvi-lo mais, ele amém, dá um amém, vai para o outro lado do mar, do lago, né? Vai para o outro lado, quando chega lá a multidão está lá também. E Jesus se vê pressionado por aquela multidão sedenta, querendo estar com ele. E aí Jesus pega e gerencia uma parada muito doida ali, faz um milagre maravilhoso que é a multiplicação desses pães. Por quê? Porque é em prol do outro. Porque é para o outro. A Páscoa, ela não tem... É o sacrifício de Jesus por mim e eu preciso celebrar com o outro para que ele possa experimentar essa mesma pegada, essa mesma vibe, entendeu? É muito doido. E aí, desculpa, só para concluir. E aí nessa história da multiplicação dos pães, a gente vê claramente Jesus separando lá o povo, Jesus organizando tudo, Jesus gerenciando toda aquela questão, operando milagre, falando, ó, alimentem o povo. É doido demais, entendeu? E não é à toa que o Páscoa tá ali. Você sabe que o pão ele tem uma relação com a vida e o que ele já está demonstrando nesse milagre, muito mais do que alimentar, que aquele pão logo cai no estômago e depois ele vai ser digerido, mas eu sou o pão da vida, ele está no sentido de falar, eu estou preparando agora para entender o que é essa entrega, né? Porque, cara, essa entrega é a chave crucial da coisa, né? Porque... do ponto de vista da gente poder fazer alguma coisa e ter um mérito com isso, é muito pequeno, sabe? Às vezes há uma confusão, e isso agora, do ponto de vista bíblico, eu acho que você pode... porque esse momento é um momento que às vezes escolhe a pessoa falar, vou fazer um sacrifício nesse momento, tipo... E aí, o grande lance desse trabalho, que você falou muito bem, é... por que é que você vai fazer isso? Né? O sacrifício maior... já foi feito. Então, do ponto de vista de tentar sentir algo como aquele, você jamais vai conseguir sentir, porque, teoricamente, esse cordeiro, teoricamente não, foi real, ele carregou os pecados de toda a humanidade ali com ele e ele levou essa parada e falou, agora isso é responsabilidade minha. Isso. Vou te dar esse novo caminho. Então... tipo, essa parada do sacrifício individual, entenda que ele não se faz mais necessário. Nem o animal, nem do teu ponto de vista. Porque você, se achar que consegue algo como isso, está errado, cara. Né? E existe uma porta final para isso, que é, se eu estou fazendo tudo isso, é porque venha após mim agora. Eu vou abrir um caminho para vocês. E eu acho que esse é o ponto, né? Porque a Páscoa, cara, ou você escolhe... e aí eu quero que você diga a real dessa parada, porque ou você escolhe ou você não escolhe. Talvez essa seja a sua data de celebração ou talvez não seja. Mas não existe um meio termo entre ela de sabotar alguma coisa. Então, se realmente essa é a tua festa, essa celebração tem relação com o que o João está dizendo assim, o que Deus fez com esse cordeiro, para quê? Qual que é o final disso, do ponto de vista cristão? O propósito do ponto de vista cristão, cara, ele culmina sempre na redenção. Ele culmina sempre na concepção que eu tenho do sangue. Porque o nosso pastor aqui na igreja ele tem uma fala muito legal sobre esse enredo, né, do sacrifício. Porque saber que o cordeiro precisa ser morto, ok. Pensando lá no contexto lá de Êxodo, né? Saber que o cordeiro tem que morrer, ok. Tipo, beleza. Saber que o sangue do cordeiro precisa ser derramado, ok. Muitas pessoas sabem disso. O sangue do cordeiro foi derramado, tal. Agora, ter essa concepção do sangue, assimilar o sangue para mim, é muito diferente. É um propósito que eu, como pastor, falo, mas não parte de mim aí dentro.
de quem tá ouvindo, de quem tá vendo. Não parte de mim, porque eu tô falando só. Parte do povo. E aí o que o texto continua falando? O texto, você pega o sangue e passa na porta. Você pega o sangue e passa na porta. E aí Jesus fala, todo aquele que crê em mim será salvo. Você pega o sangue e passa na porta. Entendeu? Então, para mim, todo o conceito de Páscoa, ele não acaba na sexta, ele não é na sexta-feira, no sacrifício. Ele é na ressurreição. Ele é no propósito do sangue. Porque Jesus vence a morte para nos dar a vitória. E não é aquela vitória que a gente ouve por aí pelas igrejas, mas que você vai vencer as suas lutas, dificuldade, prosperidade. Não, é a vitória sobre aquilo que eu não consigo lutar, que é a morte eterna. Porque contra a prosperidade, contra a pobreza, eu tenho como lutar. Estudar, trabalhar, me dedicar, né, me organizar. Contra as relações, eu tenho como lutar, né? Procurar um terapeuta, um psicólogo, melhorar minha relação. Contra os sentimentos, eu também. Agora, contra uma coisa que eu não posso lutar, tem o sangue. Tem o significado da Páscoa, sabe? E uma das frases que eu gosto muito, que eu ouvi também, que fala que a maior demonstração de amor foi dada no maior momento de maldade. Porque tu olha, né, nesse contexto de Páscoa, o amor de Deus pelo povo hebreu foi no maior momento de maldade, quando os egípcios morrem, quando o cordeiro é sacrificado. Depois, o maior amor de Jesus foi demonstrado quando ele senta na mesa, um dos maiores momentos, né? Ali enquanto vivo, presente, quando ele senta na mesa com os discípulos, o texto fala assim: na noite que ia ser traído, Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo dado por vocês. Então, Jesus, mesmo sabendo que ia ser traído, um momento de maldade, ele se senta com os discípulos e come com eles. Maior demonstração de amor. E a maior demonstração de amor por nós hoje é o Cristo que é crucificado num ato completamente repugnante no mundo. É a pior morte que Roma poderia praticar para os seus piores prisioneiros é a crucificação, um momento de extrema maldade. É por causa dela que a gente recebe esse sangue, desse amor. E aí Cristo, então, se torna essa referência para mim como cristão. Como cristão. E como pessoa e como ser humano, cara, eu fiquei pensando, né? E aí eu queria migrar um pouquinho para nossa área assim, da vida profissional, porque como profissional, o que eu coleto disso tudo, sabe? Pensando no outro, pensando no propósito da Páscoa, pensando num pós, como eu, como um gestor, como um profissional, como um líder, como um colaborador, consigo trazer aplicação para a minha vida como um todo. Né? E aí, quando eu olho para aquele texto que eu citei, da multiplicação dos pães, eu vejo uma característica de gestão de Jesus ali muito grande, cara. Porque Jesus, primeira coisa, ele começa a gerenciar o caos. Ele vê uma loucura, ele fala, não, a gente precisa resolver isso aqui. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Ele monta uma equipe, a equipe já está pronta, né? Ele pega a equipe e fala, ó, separa o povo aí, separa em departamentos, 50, 100, vai separando em grupos aí. E aí depois ele pergunta para os discípulos, tá, e agora, o que a gente vai fazer? E Jesus fala, vejam aí o que a gente pode fazer. E aí dentro do bolo, da multidão, surge alguém com uma ideia, com uma forma de contribuir. Um menino aparece com uns pães e uns peixes ali, fala, olha, que tal essa ideia? Vamos pensar no mundo corporativo. Tá lá os diretores, todo mundo quebrando a cabeça, e aí ele fala para alguém, fala, ó, vai lá na base e vê se não tem ninguém para contribuir com essa ideia. Aí vem o menino, com uns pães e uns peixinhos, e dá para Jesus e fala, beleza, vamos gerenciar esses recursos. É pouco, mas a gente precisa gerenciar esse recurso. E aí não cabe mais ao menino da base poder fazer isso, cabe ao gestor, ao Senhor, Deus, né? E aí ele opera um milagre. E tem gestor aí operando milagre todo dia na empresa, entendeu? Cara, é muito doido isso que você tá num ponto de vista bem funcional da coisa, que foi o preparo do caminho dele. A começar pelo primeiro milagre e tantos outros, né? Isso. Mas tem uns pontos também, eu acho que de demonstração, que do ponto de vista prático, cara, desse negócio, porque, de novo,
Né? Uma coisa é você querer encolerar Jesus, que se você pega então nos Crônicas de Nárnia, existe um momento em que eles falam, traz o Aslan aqui agora. Você fala, não, peraí, você não tem controle sobre ele. Ele é selvagem. Ele é algo que ele tá cuidando de outro. Então ele aparece quando ele deseja. Então tem um momento de entrega. Mas quando ele aparece, existe um momento de amor, que é do tipo assim, Jesus é 10, legal. Beleza. Tu topa esse caminho da redenção? Do cara que deu, né? Do Deus em forma de homem que deu sangue pra você, topo. Então, meu amigo, esteja preparado para uma dos piores caminhos. Por quê? Porque é o caminho que você vai ter que amar uma pessoa que seria um potencial inimigo. Você não tem inimigo, velho. Jesus não tem inimigo nessa parada. E o povo judeu, ele tem muito essa linha. Tá fora da minha tribo, meu amigo. É quase assim, é meu inimigo. Tem potencial pra tomar... Ele falou, cara, acabou essa parada. Pegam uma mulher em adultério, Jesus tá ali, né, numa praça, batendo um papo e tal, não sei o quê, jogam aquela mulher no meio da coisa e falam, agora vamos ferrar esse cara. Você pega a galera aqui do... Eles não estão preocupados com a mulher, eles querem pegar Jesus. Porque não trouxeram o cara, trouxeram a mulher. A mulher foi pega em adultério, então tem um sujeito aí, meu. E aí jogam ali e falam assim, e aí, o que a gente faz agora? A lei diz pra apedrejar. E você? Diz o quê? Cara, isso é fantástico, porque esse cordeiro, ele vai ensinar agora, fala assim, o meu caminho, bicho, é amor. Né? E aí ele pega e olha, abaixa, né? Porque acho que tem um momento de fúria, assim, é muito doido. Cada um interpreta agora, vamos... Né? Mas com o conhecimento da humanidade, do coração que ele tem ali, né? Ele fala, pô, deixa eu rabiscar. O que é que ele desceu e rabiscou no chão ali? Tem algumas atitudes de Jesus que eu falo, cara, só Jesus para fazer isso, porque a gente na nossa humanidade já ia... Né? Cancelar, rasgar. É muito louco essa reflexão. Eu acho que... Pode continuar, desculpa. Não, pode falar. A reflexão que fica dessa postura de Cristo é justamente essa, assim, de ele não se preocupar em, por exemplo, ver o que as pessoas estão pensando. Porque ele tem uma segurança tão plena de quem ele é com Deus, porque ele tem uma relação com Deus, enquanto homem, ele tem uma relação direta com Deus por meio da oração, e aí ele ensina sobre oração, ele ensina sobre devoção, vida diária com Deus. Ele tem uma relação tão tranquila que ele não precisa se preocupar com a aprovação. Ele simplesmente vai amar, ele simplesmente vai fazer, ele simplesmente vai se doar. E ele nos ensina a fazer isso por causa do propósito. E eu preciso sempre bater nessa tecla, porque a gente... No nosso coração, honestamente, a gente sempre vai querer fazer algo para receber uma parada em troca. A gente sempre vai querer oferecer para o outro para receber alguma coisa em troca. Só que, cara, é muito complicado. Vou dar um exemplo para vocês. Bem prático, aconteceu essa semana comigo. Nosso pastor fez 60 anos de vida aqui na nossa igreja, a gente fez um culto, e no culto a gente fez uma homenagem para ele, e ele falou, cara, você não consegue bater umas fotos lá? Eu vou ficar lá com os irmãos batendo foto. Cara, 350, 400 pessoas na igreja e eu batendo foto de todo mundo. Não, mas eu não sou pastor da igreja, eu não sou um pastor. Naquele dia não tinha fotógrafo, cara, só tava eu. Vamos... É a função, eu tinha que fazer. Fui lá, peguei a câmera, falei, deixa que eu vou bater as fotos. Cara, sem pretensão nenhuma. Disponível, assim. Peguei e fui bater as fotos. Eu sei fazer, sou capaz, tenho disponibilidade e fiz, entendeu? E aí, isso foi no domingo. Na terça-feira, segunda-feira folga oficial, né? Terça-feira ele chegou lá na igreja, no escritório e tal, e aí a gente fez uma conversa lá com o pessoal. Quando eu voltei para minha sala, em cima da minha mesa tinha uma sacolinha escrito, obrigado pelo que você fez por mim domingo. E dentro tinha um presentinho, uma mascarazinha do Darth Vader lá, que eu adoro Star Wars, ele sabe disso. E aí tava lá, um itemzinho de colecionador. Bem, nunca tinha encontrado. Uma parada meio rara, assim, pra mim. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não pedi isso pra ele. Eu não queria isso dele. Mas que lição, cara. Eu fiz algo por alguém sem esperar nada em troca e recebi. E essa é a máxima da Bíblia. Essa é a máxima da Bíblia. Você faz sem esperar e mesmo assim ainda recebe. Isso a gente chama de graça. Né? Deus nos dá algo que a gente não merece. Né? E Jesus fala, olha, aquilo que você plantar, você vai colher. Então é muito interessante. Mas, de novo, eu não fui fotografar porque eu ia ganhar um presentinho.
Eu não sabia que eu ia ganhar presentinho, eu não esperava um presentinho. E para mim não tinha presentinho. Até era uma forma minha de honrá-lo também por tudo que ele fez, fotografá-lo. Além disso, ainda ele me deu um presente. Isso é muito legal, entendeu? Isso é um princípio de Jesus na vida das pessoas. De a gente oferecer aquilo que está ao nosso alcance para o outro, seja em qualquer esfera da nossa organização, da nossa instituição, do nosso organismo, né? Isso é muito doido, cara. Eu acho que a lição maior desse evento tá dentro disso tudo, porque ele muda o curso da história. Tanto é que é muito depois desse acontecimento que alguém pensa historicamente em corrigir os anos e falar assim, vamos chamar isso aqui de um ano zero, de um marco, né, do primeiro, do começo disso. Óbvio que é uma influência política, é você trazer a religião para dentro do Estado, né, e você começar a pensar nisso, que é uma coisa muito doida, porque, veja, nós somos uma consultoria de remuneração, esse nosso programa, o intuito dele sempre foi, quem acompanha assim, vários episódios sabe que, cara, aqui a gente quer trazer cultura, a gente quer trazer temas diversos, porque a gente acredita que o sujeito, na hora de construir a estratégia sobre algo, se ele tiver uma percepção do que é valor para os indivíduos que estão dentro da comunidade, isso é muito legal, fica muito estratégico. Então, a ideia de pensar num momento como esse culturalmente falando, isso é conhecimento, cara. É distribuir conhecimento de algo que nos cerca, apesar de não ser obrigatório, apesar do nosso Estado não ter relação com a religião, mas de que, já que todos param e presenteiam e olham para essa data e às vezes de uma forma que não é adequada, chegou o momento da gente pensar, cara, vamos entender realmente? Então, um pouco dessa essência é isso, que talvez se alguém tiver com a ideia prática de falar assim, o que esse episódio vai mudar minha vida hoje, cara? Cara, talvez se você fala... tipo assim, a gente não quer te converter ao cristianismo no episódio. Exatamente. Né? Não é o meu papel, eu não converto ninguém, a Bíblia é bem clara em relação a isso, mas uma lição que você pode tirar daqui é o princípio de renúncia. Porque Páscoa, ela é um período de renúncia. Tu vê que o povo renuncia da sua posição, da sua vida, do seu princípio, renuncia das suas práticas para viver uma vida diferente. Jesus renuncia da sua vida para que a gente pudesse viver. O Cordeiro renuncia. E aí entra um dado interessante, os judeus convertidos, os judeus cristãos, no caso, pós-sacrifício de Jesus, eles tinham que viver isso na pele, cara. Porque como tu falou do professor... o Hélio. Dele? O Hélio. O que acontece? Ele falou, olha, não tem mais templo. Não tem mais como a gente oferecer o sacrifício lá. O que o judeu raiz, convertido ao cristianismo, ele precisa entender? Ele falou, cara, eu preciso renunciar àquelas práticas judaicas. Porque o cristianismo agora ele tem um sentido novo para mim. Cristo substitui aquilo. Então ele tem que renunciar a uma trajetória de vida. Ele tem que renunciar a um histórico de vida para viver um novo que Jesus apresenta para ele. Então eu preciso renunciar a minha necessidade de querer receber, de querer sempre sair ganhando, de querer sempre ter uma oportunidade e um benefício em relação a isso, para oferecer. Porque se Cristo renuncia, se toda a história mostra renúncia, por que eu não vou renunciar? É a pergunta que fica. Então, vamos renunciar um pouquinho. Você não precisa se converter ao cristianismo, mas você aprenda com Jesus a valorizar o próximo ali do lado, a pessoa do lado, o colaborador, o colega. Isso tanto para a empresa valorizar o seu colaborador, quanto para o colaborador valorizar as pessoas que estão ao seu lado. Enfim, estou falando para a empresa porque o nosso público basicamente são pessoas que estão no dia a dia, no trabalho ali envolvidos, mas fica essa reflexão pra gente, cara, é importante mesmo. Isso é muito doido, não é sobre mim, né? Então esse ponto individual que até a poesia dentro desse mundo hoje das igrejas, eu acho que é muito deturpado também, ele trocou, né, o nós pelo eu, e aí é o grande ponto, tipo, é sobre mim, cara, não é sobre você, tipo, esquece essa parada, né? E uma vez que você carrega isso, você transforma o teu ambiente de trabalho. Eu acho que é um pouco disso, né? Cara, a ideia é essa, tipo,
tu é um santo, separado, etc. Do ponto de vista da salvação, sim, mas que você vai deixar de errar e vai às vezes perder a cabeça e não vai dar um feedback parada. Da forma certa, putz, aí não. É um trabalho. É um trabalho contínuo de transformação do cara, assim, né? Mas olhar coisas que motivam... sabe, as pessoas que participam, assim, por exemplo, o episódio do Amigos do Bem, que eu tô tentando achar o número aqui dele, cara. É o 87, né? Isso, o André De Luca, né? Que foi nosso convidado. Tipo, assim, o que motivou esse cara a abandonar essa carreira fera? Tipo, os pais falavam isso. Você tá maluco, não sei o quê, né? Então, é um olhar que é maior que ele. E tá um ponto diante disso, né? Porque do ponto de vista do que é a tradução do amor, né? A tradução do amor é algo maior que você, não é sobre você. A tradução maior do amor dentro da Páscoa com esse Jesus, por exemplo, é o Deus que não poderia nem se importar com esse negócio. Mano. Falei, meu, quer saber? Isso. Vocês se explodam todo mundo aí, vocês levem o caminho que vocês quiserem, mas ele falou, não, vou lá. Se tiver 2 ou 3 que querem, bora comigo. Outra reflexão, Jesus nunca opera um milagre em seu benefício, ele sempre opera em benefício do outro. Ele nunca, na história da Bíblia, algum discípulo, algum apóstolo, nos registros históricos ali do Novo Testamento, opera um milagre para se safar, para se beneficiar. Ou seja, nunca, por exemplo, aqueles que tinham capacidade de fazer milagres como cura ou libertações, eles não faziam para si. Ele não conseguia se curar. Ele curava o outro. E aí, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre os dons, que são presentes que Deus nos dá para que a gente possa cumprir um propósito, ele fala, olha, esses dons, eles precisam ser praticados na igreja, ou seja, igreja significa eclesia, ou eclésia para algumas pessoas, que essa palavra significa chamados para fora, uma assembleia, um grupo de pessoas reunidas. Por que é importante isso? Porque vocês podem ser igreja em qualquer lugar, no trabalho, enfim, qualquer coisa, mas é lá que você vai poder utilizar esse dom. E detalhe, esse dom não serve para você. Esse dom não vai te beneficiar. Esse dom vai beneficiar o outro. O meu dom vai beneficiar o Emerson, e o dom do Emerson vai me beneficiar. O Emerson não tira vantagem com o dom dele para ele mesmo, e eu não tiro com o meu dom para mim mesmo. Então é mais um exemplo de que a Bíblia ela mostra isso para a gente muito claro, muito claro. É difícil colocar isso em prática, é difícil trazer isso para o nosso dia a dia, mas, cara, é um desafio que vai trazer muito retorno, e o André, por exemplo, como tantas outras pessoas que colocam sua vida nisso, são exemplos, né, de pessoas que são muito bem recompensadas pessoalmente por decidirem abrir mão da sua vida para servir outras pessoas, para um propósito. Não é nem servir outras pessoas, é para um propósito. Né? Se eu não me engano, foi Agostinho que disse que... eu acho que foi Lutero que falou, não me lembro exatamente agora, que alguém pergunta para ele assim, tá, e agora que porque a reforma protestante, ela traz o evangelho para todo mundo, né? A Bíblia chega para todo mundo, a vida para Deus chega para todo mundo. E aí alguém pergunta para ele assim, pô, e agora? Quer dizer então que eu vou ter que viver na igreja, eu vou ter que viver pro reino? E aí, acho que Lutero pergunta para ele, fala assim, qual é a sua profissão? Ele, sou sapateiro. Ele falou, então seja o melhor sapateiro. Então, venda o sapato com preço justo, né? Atenda as pessoas sem preferências, sem acepção, e seja um excelente sapateiro para a glória de Deus. Então, eu não preciso dar um turnaround na minha vida assim, e viver uma vida completamente voltada para a igreja. Isso é no meu caso, que fui chamado para isso e sou um pastor e vivo para isso. Agora, se não fosse, eu teria que ser em qualquer outra área, em qualquer outra esfera que eu estivesse envolvido, sabe? Porque é propósito de vida, não tem a ver só com a carreira. A carreira é resultado de um propósito. Sim. Colossenses, né? O Paulo escreve isso para o pessoal lá de Colosso lá e fala exatamente isso. Tipo, o que você vai fazer, cara, faça como se fosse para Deus, não é? Exato. Então tem uma lógica assim, né? Há pessoas incríveis, cara, nesse mundo que decidiram fazer as coisas do melhor que elas podem sem também ter Deus como referência, né? É um negócio muito maluco, né? Assim, eu digo maluco porque o resultado natural, numa inércia, a mediana do mundo,
com base, se a gente entender onde é que vem, é muito ruim. Se você deixar a inércia do mundo te levar, consequências não vai ser bom, não é boa. O mundo caminha pro caos, o mundo não caminha pra evolução, né? Pra desenvolvimento. Ele caminha pra depravação, pra destruição. Pra destruição, é um negócio muito louco. Então não espere assim do cara. Então essa transformação é legal, porque tem pessoas que decidiram com base em recursos, em explorar outras coisas, pessoas que pensaram nisso, né? É muito legal. Ô, Taveira, então, eu queria te agradecer muito por esse momento, cara, porque, de certa forma, a ideia da Páscoa é um negócio a ser falado. Ela não acaba nem domingo, se pensar nos dias da semana. Não. Na verdade, ela é um memorial porque ela continua segunda, terça, quarta. A Páscoa é uma passagem, né? Exatamente. Sai de um ponto e vai para o outro. E esse outro ponto, ele é constante. Isso é muito doido, cara, porque tem relação com a maneira como você interage com a sociedade. Total. Com base naquele Deus que você diz se render a ele. E fez isso, tomou essa decisão, mega responsa você tem, cara. Porque a cobrança, o que ele quer que você faça com base naquilo presente que você ganhou abençoe o outro, cara. Perdoe, meu amigo, o cara que te fez um mega mal. Você fala, não é possível. Você fala, cara, é isso, velho. Você não falou que tá comigo? Você tá comigo, é isso, bicho. E se tu pensar, tipo, como os dados que a gente trouxe no início da conversa, de que 80% da população brasileira é cristã, a gente está imaginando que 80% de um grupo de profissionais, de uma empresa, eles têm algum vínculo cristão, têm algum histórico. Então, 80% das pessoas deveriam, e eu me coloco nesses 80% também, a gente deveria ter esse princípio muito mais quente em nosso coração, sabe? Deveria ser algo muito mais fervoroso assim com a gente. E muitas vezes a gente acaba esquecendo disso por causa desse Jesus aladinha aí, desse Jesus gênio da lâmpada, que é o Jesus que realiza os meus desejos. Exatamente, cara. É o Jesus gênio, eu esfrego lá, faço os 3 pedidos e não. E esse Jesus gênio aí não é o Jesus Cristo, cara, não é o Jesus da Páscoa, né? O Jesus da Páscoa, ele me deu algo e eu preciso dar algo e dar pra alguém também. Essa é a ideia, assim. Muito doido. Cara, obrigado pelas palavras. Tu é um parceiraço nosso, né, cara? Trabalhar contigo é um grande privilégio. Aliás, o cara mais focado que eu conheço trabalhando, pra quem não sabe, esse filho da mãe. Não, posso contar a história? É muito boa, pô. Pode. A gente estava gravando lá, né, uma série de vídeos para carreira, para os materiais que a gente tem. E o pessoal conversando tal, e rindo e contando piada. E aí eu quieto ali, né? E o pessoal, tá vendo, tudo bem? Eu falei, não, cara, eu tô focado, eu preciso gravar isso aqui. Aí o Emerson sentiu até meio ofendido, eu acho. Não, porque essa parte ele pegou, né? Mas a gente tava fazendo um material pra Klabin, muito 10 de comunicação, a gente tava com eles, né? E aí, eu tô batendo um papo, que eu tô conhecendo, tô na fábrica, então vou aproveitar o momento ali, tô batendo papo com o gestor daquela área, não sei o quê. E o Taveira todo alvoroçado, vamos gravar, não sei o quê. Ô, Taveira, calma aí, meu, tá? Bom, relaxa, Emerson. Tô focado, brother. Bora. Os outros contando é muito melhor, velho. Não, essa é uma lição, cara. Um cara focado. Legal. E vamos, cara, vamos transformar. A ideia desse podcast lá atrás, quando a gente teve o sonho dele, cara, e você falou assim, cara, nós somos populares, nós temos milhões de views. Não. Mas eu acho que assim, cada pessoa que passar por aqui, que a gente entregue algo extremamente relevante sobre todos os aspectos. Porque não adianta a gente querer focar só na nossa matéria. Se a gente só beber de uma fonte, não vai dar certo. Então, que a gente consiga levar um repertório grande. Porque a condição das pessoas decidirem sobre algo assim, quando eles têm muito repertório, é muito maior. E aí, escolher a mediana, com certeza, não é o caminho. Porque nem sempre escolher a mediana é o melhor caminho. Quase sempre é melhor você não fazer isso. É verdade. Taveira, obrigado, viu? Eu que agradeço demais aí a oportunidade de estar aqui conversando agora, né? E aprendo muito a cada episódio que eu edito, que eu trabalho nele, eu já aprendo bastante. Hoje estar aqui também compartilhando um pouco da minha experiência, daquilo que eu falo, que eu vivo, que eu busco viver também, é muito, muito louco mesmo. Muito obrigado a galera que está ouvindo aí. E é isso. Deus abençoe todos vocês, que tenhamos aí uma Páscoa diferente, cara, que façamos uma Páscoa diferente aí. É isso aí, cara. Obrigado pela presença. Se você curtiu esse episódio, senta o dedo no like ali, compartilha, fique à vontade. Até o próximo e tchau! Tchau, valeu, rapaziada.